Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. Eu sou o professor José, professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo e mais recentemente, nos últimos anos aqui na internet. E por isso eu fico muito grato em ter você aqui nessa sala de aula gigantesca que é o YouTube. Eu espero que você já seja um inscrito do nosso canal. Se você não for, já clique em se inscrever e também ative as notificações, porque assim o YouTube consegue te entregar todos os vídeos que eu postar aqui com todo o amor de professor e que faz você estar comigo aqui todos os dias. Muito bem, não sei se você já teve essa dúvida, mas já recebi essa dúvida por direct na plataforma vizinha e também dos meus alunos presenciais na universidade que eu dou aula. Qual, afinal, é a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? E por isso que eu vou trazer aqui para você nessa aula aqui do canal Farmacologia Fácil. Então, bora comigo! Muito bem, existe uma nova classificação postulada que talvez entre mais fortemente em vigor, onde a diabetes será dividida entre diabetes autoimune grave, que leva então várias considerações, como por exemplo, engloba essencialmente a DM1, diabetes tipo 1, a LADA, aquelas que têm o início, então, idade mais jovem, com IMC mais baixo, controle metabólico ruim, deficiência de insulina. Então, essa vai ser um tipo de diabetes. Além disso, ela será classificada também como uma diabetes insulino deficiente grave, né? Então, paciente com HbA1c, a hemoglobina glicada alta, risco de cetoacidose ao diagnóstico de 25%, maior incidência de retinopatia. Então, outro tipo de diabetes. O terceiro tipo será classificado como diabetes insulino resistente grave. Também diabetes leve relacionado à obesidade e diabetes leve relacionado à idade. Então, se busca essa classificação. Mas hoje nós temos uma classificação muito mais simples da gente entender. A gente tem o diabetes mellitus tipo 1, que é dividido em dois tipos, tipo 1A e 1B, onde 1B é uma deficiência de insulina de natureza idiopática, né? Não se sabe, e 1A é uma deficiência de insulina por destruição autoimune das células beta, comprovadas por exames laboratoriais. E nós temos também a diabetes mellitus tipo 2, DM2, que é a perda progressiva da secreção de insulina combinada com resistência à insulina. Então, essas duas são as principais hoje, e também nós temos diabetes mellitus gestacional e outros tipos, como monogênica, diabetes neonatal, secundária a endocrinopatias, secundária a doenças do pâncreas exócrino, por exemplo, secundária a infecções e também ao uso de medicamentos. Então, os dois principais tipos hoje, né? Talvez daqui a um tempo nós tenhamos uma atualização, mas hoje é DM1 e DM2. Muito bem, qual é a diferença então dessas duas diabetes? Bom, diabetes mellitus tipo 1, então, ela também pode ser chamada de diabetes mellitus dependente de insulina, ou DMID. Ela é caracterizada pela perda de peso, apesar de uma polifagia muito grande. Além disso, é uma doença que inicia na juventude e é normalmente causada por uma falha intensa da produção de insulina pelas células beta, muitas vezes causada por uma doença autoimune. Então, além da polifagia e perda de peso intensa, a pessoa também tem uma depressão muito grande de proteína. Nesses casos, existe então a ausência completa da produção de insulina, que no início ainda tem uma certa porcentagem produzida, mas logo em seguida ela quase zera na sua produção. Uma maior prevalência, então, nos pacientes jovens, mais ou menos até 14 anos de idade. A causa é hereditária muitas vezes, doenças autoimunes, por exemplo, infecções virais também muito intensas podem gerar esse tipo de problema. E ela tem um início abrupto, de dias ou semanas. Uma característica interessante da diabetes tipo 1 é que os níveis de glicemia são maiores que 180 mg por decilitro numa velocidade muito grande. Surgem esses valores numa velocidade muito grande e tem um aparecimento intenso de glicose na urina, ou seja, poliúria. De tanta glicose que nós temos no sangue, ela acaba sendo perdida, esgota a capacidade de reabsorção tubular da glicose na urina, no nosso néfron, e acaba sendo eliminado então na urina. Ocorre uma desidratação, uma saída de água das células
muito intensa, e isso faz com que tenha uma eliminação excessiva de água e a pessoa tenha muita sede também. Ocorre um mau funcionamento dos vasos sanguíneos e a pessoa precisa obrigatoriamente, antes que comece um processo de cetoacidose muito intenso, ou seja, já que não produz insulina, não utiliza a glicose para a produção de energia e começa a produzir energia a partir da gordura, ela fica muito magrinha, ela começa a perder peso e ela começa a ter um risco alto de cetoacidose. Antes de ter, então, um evento gravíssimo, né, de cetoacidose, podendo levar à mudança no pH do sangue e pode levar o paciente a um estado crítico, deve ser suplementado com insulina. Então, o tratamento base para diabetes tipo 1 é a insulinoterapia, que é a suplementação do hormônio que, nesse momento, não está sendo produzido. E por isso que o paciente que trata DM1, ele é um paciente que conhece muito bem a insulina, sabe da utilização dela, já teve efeitos adversos do uso da insulina durante a fase inicial do tratamento, então é um paciente muito regrado a princípio, tendo poucas comorbidades da diabetes, porque ela não chegou a gerar comorbidades, ele já começou a suplementar com insulina e não vai gerar essas comorbidades adiante por causa do uso da insulina. Diferente do DM2. O DM2 é um paciente, como o nome já diz, que é uma diabetes mellitus não dependente de insulina. Ela tem uma grande prevalência, né? Tem muito mais incidência do que a própria DM1, de 90% a 95% dos casos de diabetes são DM2, e ela é progressiva. Nós temos uma diminuição gradativa da produção pancreática de insulina. É uma maior prevalência, então, depois dos 30 anos de idade, menos de 50, 60 anos, então normalmente ela já começa a ocorrer e, claro, alguns casos cada vez mais começam a ser noticiados e registrados de jovens com DM2. Por quê? Porque ela é fruto dos maus hábitos alimentares e sedentarismo na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes. Então, se nós formos comparar, por exemplo, né, a etiologia, né, as características básicas, melhor dizendo, da DM1 e da DM2, nós temos lá no tipo 1 um hipoinsulinismo absoluto. No DM2, uma resistência periférica à insulina que foi sendo construída com o tempo. Pensem comigo, a insulina ela não força a entrada de glicose. Ela simplesmente, quando chega no músculo esquelético, ela vai ligar no receptor e vai produzir, através da transcrição gênica, estímulo da transcrição gênica, proteínas, várias proteínas, que vão colocar os canais de glicose no músculo esquelético. Simples assim. Ela não vai pegar a glicose na mãozinha e diz, ó, glicose, vamos entrar dentro da célula aqui para virar energia. Não. A insulina mantém sempre canais de glicose lá onde ela precisa entrar. E aí, pessoal, a glicose ela vai entrar no músculo se ele não tem quantidades enormes de estoque de glicose, glicogênio. Então, se a pessoa não gastou energia acumulada após uma alimentação com carboidratos, essa glicose não vai entrar no músculo. Não vai virar energia, porque a cadeia de geração de energia não está funcionando, não precisa. Sedentarismo. Então, se ingeriu muita glicose, não usou ela no músculo, sedentarismo, então não vai ter esse metabolismo final da glicose. A glicose vai ficar no sangue, hiperglicemia. E aí, com o tempo, esse mecanismo começa a falhar, começa a perder a sensibilidade. A insulina com seu receptor, a insulina na produção desses transportadores de glicose, canais de glicose, isso é resistência periférica à insulina. Aí, né, a insulina ficando no sangue, ela vai para o fígado ser armazenado, chega a um ponto que não tem mais como armazenar no fígado, que também produz insulina pela gliconeogênese, e aí, glicose, né, pela gliconeogênese, e aí a glicose sobra no sangue mais uma vez, e ela vai virar gordura, então vai virar tecido adiposo. Então a obesidade é gerada pelo acúmulo principalmente de glicose no nosso sangue. E aí então a resistência periférica à insulina é um componente importante da DM2. A DM1, o tipo 1, é uma doença autoimune na maioria das vezes, já no 2 é uma fadiga pancreática secretória progressiva ao decorrer da vida. Normalmente pacientes magros com menos de 30 anos é o perfil mais comum do tipo 1. Do tipo 2, pacientes com acima de 45 anos, obesos, com síndrome metabólica, já por os motivos que eu acabei de citar para vocês. O quadro clínico do paciente do tipo 1, ele é resolvido com insulina muitas vezes. Então a poliúria, a polidipsia, o emagrecimento, a polifagia, a cetoacidose é resolvido com a suplementação de insulina.
Já no quadro 2, se os hábitos e o sedentarismo não forem bem trabalhados, mesmo com o tratamento antidiabético, não vai ter um resultado perfeito, né? Não vai ter um resultado ao ponto de evitar 100% das comorbidades. Então, eles podem ser assintomáticos por anos, os pacientes tipo 2, e eles vão ter comprometimentos macrovasculares, como pode ter um infarto agudo no miocárdio, uma DAP, uma AVE, e microvasculares, como retinopatia, neuropatia e nefropatia. Uma das características importantes do paciente com DM2, com diabetes mellitus tipo 2, é que ele, quando ele está em progresso da doença, ele apresenta normalmente, não 100% das vezes, mas normalmente, 2 fatores, tá? Que vão ser componentes da síndrome metabólica. Uma condição que joga o risco de ter um evento cardiovascular lá para cima, pessoal. Então, olha só, eu trouxe aqui alguns dados, tá, da síndrome metabólica, que é a circunferência abdominal, que no homem não pode estar acima de 102 centímetros e mulher mais de 88 centímetros, a hipertensão, os triglicerídeos, o HDL, o valor da HDL, que tem que estar mais alto do que esses valores citados aqui, e a glicemia de jejum. Então, se a pessoa tiver sobrepeso, mexendo com o valor de circunferência abdominal, e a glicemia de jejum pré-diabética já, ele vai ter 2 componentes para a síndrome metabólica, são 2 componentes para um alto risco de um evento cardiovascular. Aí, claro, os outros não têm uma relação direta, mas indireta sim, com a diabetes, como hipertensão e a dislipidemia. Show? Então, pessoal, se você quiser que eu traga mais aulas aqui para o nosso canal sobre doenças endócrinas, como, por exemplo, a própria diabetes mellitus, fale mais dos valores aqui que eu trouxe na tabelinha também, mas que eu não vou abordar eles nessa aula porque foge do tema da aula. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre exames laboratoriais, monitorização e o tratamento do paciente, né, principalmente, afinal, é farmacologia fácil, né, professor? Pois é, então eu falo do tratamento, todos os fármacos, hipoglicemiantes orais, uso de insulina, deixa nos comentários aqui, marca os colegas para receber o link do nosso canal, divulgando cientificamente o nosso conteúdo. E, no mais, até a próxima. Ah, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, virar nosso inscrito, não esqueça disso. E até, assim, agora, a próxima aula.